Toxina não é mais paralisação total, simplesmente aplicar botox e paralisar. Hoje temos que vê-lo como um neuromodulador. E nessa aula, que é uma aula completa, eu vou trazer para você tudo que tem de novo, artigos, o que mudou na aplicação da toxina nos últimos anos. Se você aprendeu toxina há pelo menos um ano, muito provavelmente a sua técnica já está muito ultrapassada. E o meu intuito nessa aula é te ensinar a pensar de uma forma diferente em relação à aplicação de toxina botulínica. E nessa aula eu vou te mostrar um pouquinho do método Newtox, que tem como função ensinar uma anatomia completa e detalhada para que você consiga não só ter uma fórmula, como raciocinar em relação à sua musculatura, movimentação. Num segundo momento, a gente parte para pontos mais difíceis, que requer mais destreza, e depois você torna-se um expert em toxina, podendo fazer qualquer aplicação sem ter medo de intercorrência. O medo da intercorrência surge por falta de conhecimento. Quando você domina a anatomia, você não tem risco de intercorrência. E isso tudo vai fazer com que você se torne uma referência na área, faça aplicações seguras, pontos diferenciados e se diferencie dessa forma da grande maioria. E vai tornar a sua concorrência irrelevante para você. Você vai passar a não competir mais pela guerra de preço de toxina. Você vai se diferenciar exatamente pelos seus resultados, que vão ser diferenciados. Porque você vai personalizar cada aplicação. E isso, quando a gente consegue entender a anatomia e fazer essa personalização, a gente tem diferentes resultados, que o paciente se encanta e fideliza com você. A gente sabe que a toxina é um mercado em crescimento. Já ouvi várias vezes falarem, não, a toxina cada dia está sendo menos usado. Não é isso que a gente vê na realidade do mercado. Cada dia se procura mais toxina. Está cada dia mais popular. É um procedimento que pode trazer novas pessoas para o seu consultório. Então, fazer toxina, eu falo que é uma porta de entrada para você conseguir vender outros procedimentos. Quando você conseguir diferenciar a sua aplicação, você vai passar a ter depoimentos diferentes dos seus pacientes, onde eles vão te mostrar que estão extremamente satisfeitos com o resultado e vão perceber que a sua toxina é diferente da toxina do concorrente. Mas antes de começar, eu tenho que falar para quem é esse vídeo. Esse vídeo é para qualquer profissional da saúde graduado e que é habilitado para a aplicação de toxina. Não é para especulação ou pessoas que não sejam graduadas e habilitadas pelo seu conselho. Então, antes de fazer um curso desse, você tem que verificar com o seu conselho ou a lei que rege a sua profissão se você é capacitado e pode aplicar a toxina. Bom, mas antes de começar a entrar no assunto, deixa eu me apresentar um pouquinho para você. Eu sou a doutora Januária, sou cirurgiã dentista, graduada no ano 2000, fazem 22 anos, e 10 anos eu faço harmonização facial. Me tornei especialista logo no início da especialidade, em 2017, e desde então me dedico exclusivamente a isso. Moro em Brasília, tenho uma clínica odontológica que faz procedimentos odontológicos e estéticos e também atuo ministrando cursos. Desde o início da minha formação na área, eu aplico toxina. Só que eu sempre percebi que os resultados não ficavam 100%. Provavelmente você já teve um paciente te dizendo que não gosta do resultado da toxina. Isso acontece exatamente porque a gente paralisa em excesso e muitas vezes paralisa músculos que não são necessários. E isso fez eu buscar novos conhecimentos, procurar publicações
e associado à minha experiência, acabou mudando totalmente a forma de aplicar. E a gente percebe no mercado que realmente a toxina tem sofrido grandes atualizações em função de artigos, de poder estudar a ciência mais profundamente. Eu posso citar um artigo do Cotofana que mostra uma linha de convergência no frontal, onde altera totalmente a aplicação de toxina botulínica. Outros artigos, como Leloan, que cita para gente uma forma de envelhecimento do músculo, onde durante a contração a gente tem alteração de tônus com o envelhecer. Isso faz a gente pensar na toxina como neuromoduladores e onde aplicar para que na velhice a gente consiga os melhores resultados. Pensa comigo, se eu aplicar toxina paralisando tudo, e a gente já sabe que toxina botulínica, quando paralisa, não volta 100%, eu vou ter durante o envelhecimento uma alteração em toda a dinâmica muscular. Então, eu preciso ter esse conhecimento de como o músculo funciona, quais são os depressores, quais são os elevadores, para então ter uma técnica adequada. E nessa aula eu vou te explicar exatamente essa evolução e essa nova forma de pensar, que mudou tanto a aplicação da toxina. No meu caso, mudou totalmente, alterou. Eu comecei a raciocinar em relação a cada músculo. E é fato que a gente, quando aplica a toxina, a gente precisa paralisar os músculos que deprimem e deixar os músculos elevadores subir. Então, vamos pensar dessa forma, vamos mudar esse formato. E aí eu vou começar trazendo para vocês a questão da ruga. Por que a ruga se forma? E essa já é uma grande mudança. Você muito provavelmente já ouviu falar alguma vez que na hora de aplicar toxina, você tem que aplicar no gordinho do músculo. Só aí eu já vou demonstrar que está errado. O gordinho não é a área que está a inserção do músculo. Olha essa imagem que eu estou colocando aqui, que mostra que nos músculos da face, no corpo é diferente, a gente tem as duas situações, mas na face eu tenho a origem no osso e a inserção é na pele. E é por isso que nós temos as formações das rugas. Então, muitas vezes, se a gente está falando de um músculo que tem uma camada de tecido adiposo um pouco maior, se eu aplicar no gordinho, a agulha não vai conseguir penetrar no músculo. Já aconteceu com você da sua toxina durar pouco? Talvez você tenha aplicado em tecido adiposo, porque foi na área mais gorda, de maior volume. E se você tivesse ido numa área próxima à inserção do músculo, você teria tido mais resultado. Nessa imagem a gente consegue visualizar bem a diferença de aplicar no gordinho ou na formação da ruga. E aí eu trago outra teoria para vocês, que é a teoria do face recurve. Quando você lê e pensar nela, é um artigo feito pelo Leloan que fala do tônus muscular, que com o envelhecimento o nosso músculo perde tônus, é como ele sofresse um encurtamento. Então eu tenho o músculo, ele está aqui, contrai, quando ele volta, ele não volta para o seu tamanho original, ele tem um tônus maior e também se torna mais reto, menos curvo. Isso altera toda a fisionomia do nosso envelhecimento. Vamos pensar no músculo mentoniano. O músculo mentoniano, ele, ao contrair, ele eleva o aumento. E se ele, quando contrai, eleva, quando ele relaxa, ele tende a ser mais longilíneo. Mas com o envelhecimento, essa contração se mantém. E aí a gente começa a ter uma quadralização da nossa face. Porque o mesmo acontece, por exemplo, com o zigomático. Então, ao mesmo tempo que ele, na contração, ele vai manter um pouco de tônus, e aqui também,
você acaba ficando com o rosto mais quadrado. E aí a gente já começa a pensar como a contração muscular altera o nosso padrão de envelhecimento. E se a gente alterasse a forma de aplicar toxina, pensando nessa contração que vai acontecer durante o envelhecimento, você teria resultados mais satisfatórios para o seu paciente? E ainda seguindo esse raciocínio, a gente consegue ver que a contração muscular vai ajudar a formação dessa calha lacrimal, aumentando esse volume. E em muitos casos, a aplicação de toxina nessa região melhora muito essa situação. Olha esse caso dessa paciente. Essa paciente chegou para uma aplicação de toxina e o que a gente percebe? Uma ptose acentuada do terço frontal. Você concorda que se você aplicar toxina em todo o frontal, você vai ter o quê? Mais queda. E já aconteceu, gente, já aconteceu comigo, eu já tive que tratar muito essa queda acentuada porque pesou. Então, tem hora que a aplicação do frontal, ela tem que ser muito comedida. E aí, eu vou citar o artigo do Cotofana, que fez um trabalho onde ele comprovou que 2/3 do frontal, ele tem ação de elevar a sobrancelha. E o terço superior, ele causa uma depressão. Ele conseguiu verificar isso através de instalação de sensores na pele e ele via a movimentação dessa pele. Então, ele tem uma ação convergente. Uma parte eleva e outra parte deprime. Dentro desse raciocínio, a gente pode pensar que a gente pode aplicar toxina mais no terço superior, onde a gente vai diminuir a força de depressão, mas a gente tem que deixar pelo menos 1/3. O ideal são 2/3, mas se você conseguir deixar 1/3 do seu frontal ali com ação para elevar e ao mesmo tempo, olha que perfeito, a gente paralisar a ação dos depressores, que são o prócero e o corrugador, o que vai acontecer com o seu paciente? A gente vai ter um frontal que ainda vai ter força para puxar e vai tirar as forças dos depressores. Mas o que a gente vê na grande maioria? O medo. Medo de aplicar, de ter ptose. E de onde vem o medo? Da falta de conhecimento de anatomia. Então, se a gente entender aqui, quem puxa para baixo, quem puxa para cima, o medo, vai embora. Vamos pensar nisso? Então, pensando nessa linha de convergência, a gente tem que pensar que a sobrancelha, ela fica numa zona neutra, que é onde tem a ação elevadora e depressora. Quem deprime a sobrancelha? O orbicular do olho, que tem a função de fechar. Se você aplicar toxina usando como referência a sua sobrancelha, a sobrancelha do seu paciente, vai ter problema, porque sobrancelha não é ponto de referência para nada. Você tem que realmente ver onde é que está. Uma dica que às vezes, se tiver dúvida, eu gosto muito, é o dedo. Vamos lá, pôs o dedo aqui, fecha o olho, alterou? Não. Colocou o dedo aqui, fechou? Nada. Se eu descer um pouquinho, que eu já começo a ter um pouco de dificuldade. E o raciocínio também vale para o frontal. Eu quero subir a sobrancelha. Eu não posso mexer no frontal. Até onde vai o frontal? Tenta subir. Esse terço aqui não sobe. O frontal, ele normalmente, ele se difunde ali com o orbicular. Quando você quer que ele eleve, você tem que deixar ele livre. E você ainda pode associar a um ponto no orbicular. E aí é um motivo para muita controvérsia, muita briga. Tem gente que fala que é loucura, mas se você aplicar nessa região do orbicular, né, mais ou menos aqui, sente a borda óssea. E aí, em cima aqui dessa borda, você aplicar,
você vai sim ter uma elevação, porque você vai diminuir a força do orbicular na hora que o olho fecha. Só que não vai impedir o fechamento do olho, ok? Então você vai ter um resultado de arqueamento. Esse é um dos pontos que eu tenho amado fazer e tem tido muito resultado. Aquele paciente que você não aplica toxina nessa região, mas ele não tem tanta força no frontal e precisa elevar a sobrancelha. Então a gente pode sim fazer 3 pontinhos aqui no orbicular que vai elevar. E se a gente fizesse um pontinho, e aí vai dar confusão, com certeza, mas eu tenho que falar, bem no iniciozinho da pálpebra, próximo ao cílio, o que vai acontecer? Já tem artigo que mostra que você vai ter um aumento, uma abertura do olhar. Qual é o risco? Ai, não, esse ponto vai dar ptose. Me explica como que dá ptose. Se aqui a função desse músculo é fechar. Então, se eu aplicar, ele vai perder um pouquinho da força do fechamento. Ele teria ptose se a função dele fosse o contrário. E para você entender isso, a gente precisa trazer o que causa ptose. Existem 2 causas principais de ptose. A primeira, eu já falei aqui, é aplicar toxina no frontal, nesse terço inferior. Você vai ter uma ptose. A ptose nessa região do levantador da pálpebra superior só vai acontecer quando a aplicação de toxina for profunda na região de forame e a gente tiver a entrada do líquido ali para alcançar esse músculo levantador da pálpebra superior. E nesse caso vai ser bem difícil de tratar. Por isso que a gente já traz uma técnica para não correr esse risco, não ter risco nenhum de pegar esse músculo. E aí, outro músculo que traz muita controvérsia, muita aplicação errada, é o corrugador do supercílio. Quando eu aprendi que a gente tinha que deixar um lápis aqui da sobrancelha para aplicar o ponto, um lápis. E aí a gente fazia a aplicação nesse ponto. O que isso faz? Exatamente que a gente pegue as fibras do frontal. E em vez de ter um levantamento de toda essa região, abrindo o olhar do paciente, nas minhas toxinas eu tinha uma pitose dessa região. E como eu deixava essa região do frontal livre, aqui subia e aqui descia. Meus pacientes voltavam com uma cara de malévola. Por quê? Eu não aplicava no depressor do corrugador, no corrugador do supercílio e no prócero de forma ideal. O prócero também, ele tem um limite para que você não pegue o frontal. Então, quando a gente faz a mímica, a gente tem que conseguir identificar exatamente a região do prócero. Eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas nessa imagem aqui a gente consegue mostrar como é realmente mais baixo, é praticamente na altura da sobrancelha. Lembrando que no meu caso eu estou usando a sobrancelha como referência, porque ele tá junto, mas você tem que ver realmente o padrão de contração, porque nesse artigo eu consegui essa imagem aqui que mostra como ele pode ser, o corrugador pode ser mais longilíneo. E aí muitas vezes você tem que fazer uma aplicação no início da ruga, mas também na região caudal do corrugador do supercílio, para que você consiga paralisar ele 100%. Então, se ele é mais longilíneo, são 2 aplicações. A próxima vai ficar mais ao centro da sobrancelha, mas quando feita de forma correta, não tem risco nenhum de intercorrência. E quando a gente aplica o corrugador, normalmente, se a gente aprofundar um pouquinho, a gente já vai pegar também o depressor do supercílio, que vai soltar essa região. E aí a gente deixou lá o nosso frontal com um pouquinho de força, o olhar do seu paciente vai abrir e ele vai voltar dizendo que se encantou com o resultado. Então, essa aplicação eu acho que é uma das que sofreram mais alterações. E a quantidade também, eu brinco hoje que eu falo assim,
tira do frontal para pôr nessa região. E o efeito vai ser maravilhoso. Então, teoricamente, a quantidade de toxina nem vai aumentar. Às vezes você pode até ter redução com essa técnica. E aí, falando do orbicular dos olhos, o que eu gosto de salientar sempre, o orbicular ele fecha. Quando a gente aplica toxina nessa região e deixa essa totalmente livre, você vai ter um efeito que a gente chama até de prateleira, porque essa região vai subir. E o que a gente percebia ao longo dos anos é que a formação de ruga nessa parte posterior aumentava. Então, orbicular hoje, a gente tenta tratar com menos toxina e mais bioestimuladores, como o fio, como um skin booster, para realmente reduzir a ruga, melhorar a qualidade da pele e não ter tanta contração nessa região, formando essa ruga. Nariz. O nariz, provavelmente você aprendeu uma técnica aplicando só realmente no nasal. Hoje a gente sabe que a gente pode fazer uma rinomodelação com toxina botulínica. A gente tem músculos que dilatam e que, se a gente amenizar essa ação desse músculo, a gente consegue diminuir a abertura nasal, causar até um afinamento do nariz. E isso é uma técnica que poucos cursos ensinam. Por quê? Tem que conhecer a anatomia de forma profunda. Tem que olhar e saber onde está cada um desses vários músculos que nós temos no nariz. Já o sorriso gengival, tem gente que fala que não aplica toxina no sorriso gengival. E isso é a maior burrice que você pode fazer, porque em alguns casos a aplicação de toxina no sorriso gengival faz o diferencial para o seu paciente. Eu tenho vários pacientes, eu sou uma paciente que tem um sorriso gengival. A minha vida toda, quando eu sorria, eu mostrava uma altura muito grande de sorriso gengival. E se eu tivesse apenas 5 unidades para aplicar de toxina e falasse assim, onde você quer, eu ia falar, coloca no meu sorriso gengival. Só que, sim, você tem que saber diagnosticar. Por exemplo, a proporção dos terços. Às vezes o sorriso gengival da paciente é porque ela tem um terço inferior muito longo. E aí você tratar só com sorriso, só com a toxina, o resultado não vai ficar satisfatório, ela não vai gostar. Mas quando é bem diagnosticado, 1, 2, no máximo 3 unidades de toxina no sorriso gengival, fideliza ele para o resto da vida, porque poucas pessoas fazem essa aplicação. E é uma aplicação basicamente simples, mas você tem que entender se esse sorriso gengival é anterior ou posterior, como mostra nessa imagem. A gente consegue ver que às vezes o sorriso gengival, eu mesmo tenho aqui uma simetria, onde eu estou precisando já aplicar a toxina um pouquinho mais para fora, não tão dentro como é preconizado no sorriso gengival, para tirar essa força do zigomático que vai deixando às vezes o sorriso um pouco torto. E isso melhora demais e encanta o seu paciente. Então, tem que aprender a aplicar a toxina no sorriso gengival. E para finalizar, nós vamos falar dos músculos do terço inferior, que são eles o mentoniano, que poucas pessoas aplicam, mas como eu disse lá anteriormente, de acordo com um artigo, a gente aplicar toxina vai diminuir a quadralização do terço inferior do seu paciente. Nós temos o depressor do canto da boca, que a gente tem percebido que a aplicação nos pacientes mais idosos, mais velhos, tem melhorado muito essa força, que associada com o platisma tem uma força depressora dessa região e acaba aumentando o jaw e toda a queda. O platisma é um músculo que se insere nesse terço inferior e a aplicação nessa região dele, que não necessariamente precisa ser em todo o platisma, mas nesse terço inferior,
melhora muito o contorno da mandíbula, porque vai diminuir essa força depressora que vem junto com o depressor do canto e o mentoniano que eleva. Então, se a gente aplicar a toxina nesses 3/3, a gente tem uma definição da mandíbula, um mento um pouco mais projetado, e isso vai dar mais contorno e o paciente vai amar o resultado. A gente também pode aplicar no platisma nos pacientes que têm ele muito proeminente. Normalmente a gente tem 2 bandas platismais muito bem definidas, e se você aplicar nela, normalmente a aplicação a cada 1 centímetro aí de 2 unidades, vai deixar o pescoço do paciente mais liso. A gente percebe que quem aplica a toxina tem um menor envelhecimento, menos formação de ruga no pescoço. Então eu gosto e tenho cada vez mais aplicado a toxina full face, onde a gente preconiza terço superior e inferior. E além de tudo, você vai ter um bom resultado e aumentar o seu ticket médio, porque você vai conseguir entregar mais resultado para o seu paciente. E é isso, baseado em todas essas técnicas, todas essas mudanças, tantos artigos novos que conseguem mostrar como a musculatura se comporta e como a gente tem uma alteração, uma modulação quando a gente usa uma toxina boa, e mais 10 anos aí de erros e acertos, porque a gente faz uma aplicação ali que a gente aprende, mas quando a gente tem uma crítica, a gente percebe, a gente quer mais, a gente quer estudar mais. E assim surgiu o método Newtox. O método Newtox não é uma técnica, é realmente um método, é uma forma de pensar e raciocinar em relação à ação muscular, que a gente sabe que não tem nenhum paciente igual ao outro. Então não adianta eu te falar, marca 1 centímetro para lá, 1 centímetro para cá. A gente tem alteração de anatomia, então você precisa aprender a ler e enxergar a alteração e como cada músculo se comporta em cada paciente. E o método Newtox traz isso. Ele vai conseguir te dar uma excelência. Eu não vou te ensinar nenhuma técnica, 1 centímetro para lá e 2 para cá. Eu realmente vou trazer para você o raciocínio, poder entender as diferentes formas da anatomia e como o músculo se comporta. E mais, qual músculo realmente eu quero paralisar e qual músculo realmente precisa ficar ativo, pensando no seu paciente, não só agora, mas lá na frente, no envelhecimento. Porque hoje, pelo menos aqui na clínica, 99% dos meus pacientes e dos meus alunos, eles sempre querem aprender a gerenciar. Eu tenho muito aluno que a gente ensinou lá uma técnica há 10 anos atrás e que hoje quer aprender a aplicar e que hoje quer aprender como aplicar uma toxina diferente. Que eles perguntam muito, né? Você vai ensinar a técnica porque fica escutando, técnica de nariz. A gente sim tem nome para cada técnica, mas o que precisa saber aqui, o que precisa ficar claro, que não é nome, são os músculos. Quais são todos os músculos da face? Como cada um deles se comporta? Em cima disso, quais precisam ser paralisados e quais precisam manter a força, para que realmente a gente tenha uma neuromodulação e não uma paralisação total da face, deixando o paciente, como eles dizem, com cara de tábua, né? Cara de poste, cada um fala de um jeito, mas é realmente trabalhar, usar a ciência com a experiência e trazer o melhor resultado. Então, se você quer fazer parte desse grupo, não comece já. A gente tem esse nosso curso, ele é 100% online, te traz toda a parte teórica, mas a aplicação também
clínica, você vai ver a aplicação, a marcação em detalhes que vai te trazer segurança. E é o que eu disse, quando você entender a teoria e a função, como cada músculo age, você não vai ter medo de aplicar, porque o medo vem 100% da falta de conhecimento da função de cada músculo. E aí é só começar, clicar agora e começa a fazer o seu curso que você vai transformar os seus resultados.